Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, nós chegamos até aqui. Quem pode agradecer ao Senhor por você ter chegado até aqui, amém? Então até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, e é pelas suas misericórdias, pelas suas gratas misericórdias, é que nós não somos consumidos, diz o texto. Queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Devolve-me ou restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Ou cria em mim, outras versões, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Um espírito inabalável, um espírito pronto para obedecer. Nós estamos numa campanha desse ano de restituição. Mas o senhor está lendo um texto de renovação? Sim, esse texto que eu quero tratar aqui nessa noite é um aspecto daquilo que aconteceu na vida de Davi. O texto deixa bem claro para nós que Davi perdeu a alegria. Ele perdeu. Então ele diz, Senhor, me devolve, ou cria em mim, ou restitua. Então restituir é algo que nós perdemos. Foi perdido. Que você tinha, mas foi perdido. Não é algo que você não tinha. Amém? É diferente. Ninguém perde o que não tem. Se você perdeu, o que você tinha. Né? Você não tem como procurar aquela parábola da dracma perdida, ela vai procurar a dracma que ela perdeu. Então você tinha algo e perdeu. Agora a restituição é algo que você precisa consertar. O que está quebrado, foi despedaçado, ou que está com defeito, ou que ocorreu alguma coisa que precisa de restauração, que também é seu, também você tem. Aqui nesse texto deixa claro que Davi perde a alegria da salvação, mas não deixa claro que Davi perdeu a salvação. Ele perdeu a alegria de viver uma vida no Senhor. Por que ele perdeu essa alegria? Por que esse salmo está dizendo? Esse salmo de número 51 aqui é um salmo de confissão, de arrependimento de Davi por conta de um pecado que ele cometeu. E esse pecado, ele destruiu, ele arrebentou, ele danificou a relação, a comunhão de Davi com Deus. Por isso ele diz, eu perdi a alegria da salvação. Então o Senhor renova em mim essa alegria e um espírito reto, pronto para te obedecer, para cumprir os seus mandamentos. Então, o que ele perdeu, uma coisa é o que ele perdeu, a alegria da salvação. Outra coisa, precisa ser restaurado, a comunhão que foi danificada, que foi amassada, destruída, estragada, ou seja, está com defeito e precisa ser restaurada. A relação de Davi para com Deus, o pecado cria um abismo, mas essa ponte que existia entre Davi e Deus, que é a comunhão, ela foi como se fosse quebrada. Ela existiu e ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser restaurada. Então a relação de Davi para com Deus, o relacionamento de Davi com Deus, é um relacionamento que, por conta do erro dele, da falha de Davi, houve uma ruptura. E aí isso precisa ser restaurado, precisa ser buscado através de algo que Davi vai fazer. Nesse salmo, ele aborda aqui algumas questões que nos mostram claramente
o que ocorreu na restauração, no processo de restauração de Davi, da comunhão de Davi com Deus. Então aconteceu algumas coisas, alguns processos que ajudou ou que fez com que a sua comunhão com Deus fosse restaurada. A primeira coisa que eu quero abordar é que o primeiro ponto, vou colocar meu óculos aqui, a restauração de Davi por Deus ocorreu após um profundo arrependimento de Davi. O arrependimento cria um elo, uma ligação, é uma ponte que nos une com Deus. Então nós que temos um relacionamento com Deus, que uma vez nós aceitamos o Senhor como o único suficiente Salvador e andamos na presença do Senhor, então nós temos condição de nos arrepender de coisas que nos afastaram de Deus. Para Davi foi o pecado. Para mim, ou para você, ou para qualquer um de nós, pode ser outra coisa que estragou, que fez com que nós perdêssemos a alegria e a comunhão nossa com Deus, a vontade, a voluntariedade, o desejo, a alegria de fazer as coisas para com Deus fosse danificada. Talvez uma decepção no relacionamento amoroso, talvez uma enfermidade, talvez alguma coisa que ocorreu na sua vida emocional, alguma coisa que fez com que você se decepcionasse com algo ou com alguém, ou até mesmo com Deus. Quantas vezes nós que somos pastores, às vezes vai conversar com alguém e você percebe claramente que a pessoa está decepcionada. Decepcionada não só com alguém ou com pessoas, isso também acontece, mas está decepcionado com Deus. Esperava alguma coisa de Deus, esperava que Deus, que é todo-poderoso, fizesse algo na vida dele, e isso não aconteceu. Ou aconteceu diferente daquilo que ele pensa. E tem muita gente que na sua caminhada, na sua retrospectiva cristã, na sua caminhada depois de conversão, em algum momento da vida pode ter um momento em que ele se decepcionou, que ele esperava, que ele criou expectativas, grandes expectativas em Deus, e não foram atendidas, ou não foi atendido. E aí algumas pessoas se decepcionam por conta de uma grande expectativa no seu coração, com coisas que não aconteceram. Mas são coisas que nós, muitas vezes, criamos dentro de nós e esperamos com muito desejo, muita vontade. Mas às vezes não é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes não é o que Deus quer para nós, mesmo que muitas vezes a gente quer, mas às vezes Deus quer outra coisa para nós. Então a gente precisa buscar em Deus o que realmente Deus quer de nós. O que realmente Deus quer que eu faça na obra do Senhor. Para que eu não venha fazer algo fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus me chamou para fazer. Quem crê que Deus te chamou para fazer algo aqui? Levanta a sua mão. Amém? Mas se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, você vai viver uma vida frustrada. Você se frustra. Porque Deus te chamou para fazer algo. Então eu preciso buscar isso no Senhor. Eu preciso buscar em Deus o que Deus me chamou para fazer na sua obra. E aí eu vou me sentir útil. Vou fazer, vou trabalhar, vou cansar, mas esse cansaço não me impede de fazer de novo. Porque é algo que me motiva, que me deixa motivado. E aí nós, muitas vezes, precisamos ver como está a nossa vida, a nossa relação, a nossa comunhão, a nossa caminhada com Deus, desde o dia do novo nascimento. Quando nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, nós adquirimos uma identidade em Cristo. Amém? Amém? Você tem uma identidade em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram.
E eis que agora tudo se fez novo. Amém? E nós somos restaurados dia a dia no Senhor. A restauração de Deus acontece não apenas uma vez na nossa vida. Ela tem que acontecer todos os dias. Nós sofremos mudanças todos os dias na nossa vida. Biologicamente, nossas células, elas são trocadas diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. E eu estava pesquisando, há um estudo que diz de 7 a 10 anos, todas as nossas células foram trocadas, foram substituídas por outras células. Então, biologicamente, nós sofremos mudanças. Nós sofremos mudanças internamente nos nossos órgãos. Quando você pega uma foto e olha você mais novo, você uma criança ou bem mais novo, às vezes nem parece mais com o que você é hoje. Mas aquela pessoa ali é você. Amém? Você sofreu mudanças. Houve restauração. Houve mudança, substituição de peças que foram trocadas. Mas quando eu olho para aquela foto, eu tenho que entender que aquela pessoa sou eu. Mesmo que, às vezes, eu não estou muito parecido com aquela foto quando eu era mais novo. Esse dia eu peguei uma foto minha de 18 anos, falei, não é possível que eu era essa pessoa. Magro, bem magro. Cabelo era grande desse jeito que você está vendo. Tinha mais cabelo do que rosto. Rosto fino. Andava a pé, andava de bicicleta. Hoje eu estava falando para o João Paulo, esses netos meus, não vou comprar essas coisas para eles. No meu condomínio passam as crianças com as motinhas elétricas, quem já viu isso? E aí passa, às vezes eu vi um pai passando, filho de 3, 4 anos, numa motinha elétrica. Eu fiquei olhando para aqui, fiquei refletindo. Falei, quando eu tinha 3, 4 anos, depois mais velho, a gente tinha que pedalar. E quando a gente pedalava, eu criava músculos, exercício. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não permita que o mundo, as transformações do mundo, ou até mesmo o pecado, te influenciam a mudar, a ter uma mudança tão drástica assim que você perca a sua identidade. Uma criança precisa criar, ela cresce, ela se desenvolve, então ela precisa de correr, ela precisa de pedalar uma bicicleta, precisa cair da bicicleta. E se ele cair da bicicleta, pai, mamãe, deixa cair. Não tem problema não, faz parte do desafio dele. Ele vai cair, ele vai ralar o joelho uma vez, muitas vezes. Warner, quantas vezes você ralou o joelho? Umas 500. Faz parte do crescimento, do amadurecimento. Uma criança precisa se desenvolver. Então a gente está criando coisas nesse mundo que substitui a forma natural do crescimento, que são, inclusive, a forma de se movimentar, se locomover. O menino hoje já está com videogame na tela, você não precisa de muito esforço. Agora você cria uma motinha elétrica, Sami, você já viu isso no seu condomínio? Não está destruído aquilo lá. Tira a bateria daquele negócio e manda esse menino pedalar. Porque a hora que ela parar, ele vai chamar o pai dele para pegar ele. Ele não vai andar naquilo, ele não sabe o que fazer. Né? Esse dia eu peguei um texto com meus alunos do 4º ano, por incrível que pareça, eu dou aula para menino de 9 anos, e que o menino ganhou uma bola, mas ele não sabia o que fazer com a bola. O texto dizia que a bola que ele ganhou do pai, não sei se você já viu esse texto, o texto de livros da língua portuguesa de crianças. Ele perguntou onde estava o manual, o menino de 9, 10 anos, que é a mesma idade dos meninos. Cadê o manual? Ele precisava do manual.
Aí o pai dele, não tem manual, vem cá que eu vou te ensinar. Aí disse que ele jogou a bola, chutou com ele um pouquinho. Aí o pai saiu assim, aí disse que o menino deixou a bola, entrou para dentro e foi jogar o futebol no videogame. Falou, não, mas é isso aí ó, que você está jogando. Não, mas aquilo lá é sem graça, eu gosto disso. E aí a gente trabalha essas questões com as crianças, né? E deixa eles falar. E quando o menino fala, todos querem falar, e eles não querem parar de falar. Aí você estimula, é bom eles falarem. Então, são mudanças que ocorrem no mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós estamos vivendo está em constante mudança, de transformação, de inovação. Mas nós temos que entender quem nós somos em Cristo Jesus. Quem sou eu em Cristo? O novo nascimento, a nova criatura em Cristo Jesus me deu uma nova identidade. E essa nova identidade, ela não pode se perder ao longo dos anos com influência das coisas que existem no mundo ou por seduções que nos atraem e nos convida a viver uma vida convidativa nesse mundo. Uma vida mais interessante. Uma vida mais interessante. Esse eu estava refletindo sobre, inclusive, a nossa relação na igreja. A nossa relação de comunhão, que é olho no olho, está sendo substituída pelo celular, pelas redes sociais. Hoje está difícil a pessoa vir na igreja, olha aí. Porque hoje eu ligo o celular, eu assisto um culto. As pessoas têm tudo pronto, né? IA, ele tem palavra, ele tem música, ele tem culto. Os meninos hoje nas escolas não estudam, está tudo pronto para eles não constroem nada. E o nosso processo de transformação é um processo de construção, é um processo de ser construído. E quem tem que construir essa história é você. Você não pode pegar as coisas prontas e fazer de coisas prontas a sua história. Você precisa ler. Você precisa ler. Você precisa ler a Bíblia. Não, mas não dá para ler a Bíblia. Eu ponho lá no celular, eu ouço, é melhor. Então o livro, a Bíblia, a leitura, a oração, essas coisas estão começando a ficar chato. E tem um monte de igreja que está entrando nessa linha. Que vai dizer que o novo mundo que nós estamos vivendo. Você não precisa fazer muita coisa, basta vir aqui. Nós fazemos por você. Então tem uma música muito boa, tem uma palavra muito boa, tem um lugar muito bom, as pessoas vão, mas quando é uma igreja muito grande, ninguém te percebe se você foi, se você não foi. Se você congrega numa igreja de 500 pessoas, se você não for, ou se você for, ninguém vai perceber. Eu conversei com um rapaz, amigo nosso, que eles que congregam numa igreja, com a chefe dele. Ele disse que nunca viu a chefe dele lá. Ele nunca viu. Eles vão no mesmo culto. E aí eu disse para ele, né, David? E aí vocês se relacionam. Não, eu vou lá, é muito bom, tal. Eu não relaciono com ninguém, não. Eu vou embora. Não tem relacionamento. A gente assiste, é muito bom. Tem um café da manhã bom, a gente assiste e vai embora. Não tem relacionamento. Mas não precisa de tanto relacionamento. Então as coisas são construídas nesse mundo. Então a gente está aqui, por exemplo, se o Benilton não vir, eu vou sentir a falta dele. O Benilton não veio ontem, a Neuci. Tá vendo que eu sei? Eu não estou te dedurando não, viu? Mas eu sei, tá vendo? Mas se fosse 1000 pessoas, eu não ia saber, não ia ter como eu decorar todos. Não ia ter como, né? Então hoje, nessa nova construção, nessa nova identidade, nessa nova metodologia de igreja, congregar num lugar que eu não preciso dar satisfação é
é algo bom para pessoas que querem viver esse tipo de vida. Uma vida sem muito compromisso. Aliás, compromisso gera responsabilidade. Quem tem responsabilidade aqui? Quando você é promovido no seu trabalho, quanto mais você é promovido, mais responsabilidade você tem. Quem foi promovido aqui esse ano, quando você trabalha? Ninguém? Aurélio, levanta a mão aí, senão eu ficava mal aqui. E aí, você foi promovido, está mais tranquilo ou tem mais responsabilidade? Então nós temos mais responsabilidades. Quando nós adquirimos responsabilidades, isso é muito bom nesse processo de construção da nossa identidade. Então, nesse ponto aqui, Davi vai confessar o seu pecado, ele vai se arrepender. O arrependimento restaura a comunhão de Davi com Deus. Ele confessa através do profeta Natan, que mostra o pecado dele, diz: eu pequei, e somente eu pequei contra o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz lá em 2 Samuel que o profeta Natan diz: olha, o Senhor te perdoou o seu pecado. Então a sua restauração, a sua comunhão foi restaurada através do arrependimento e do perdão. Houve restauração na vida de Davi. E eu quero colocar aqui algo que um dia desse eu estava lendo, e eu não sei se você já ouviu, o paradoxo de Teseu. O paradoxo é um pensamento, uma linguagem, é uma figura de linguagem que fala de ideias opostas, né, ou de ideias inusitadas, né? O que é um paradoxo? Por exemplo, Deus é um Deus de todo poder, amém? Mas se Deus criar uma pedra que ele não possa carregar, isso para nós é impossível pela nossa fé, mas para algumas pessoas é improvável. É improvável que Deus vai fazer isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se Deus é Deus de todo poder, e se ele tem todo o poder, alguém pode questionar: e se ele criar uma rocha, uma pedra que ele não possa levantar? Então alguém pode questionar, isso é um paradoxo. Como que ele tem todo o poder e ele de repente não consegue levantar uma pedra que ele criou, se ele é Deus criador? Então isso é um paradoxo. E o paradoxo de Teseu foi um herói da mitologia grega que navegava pelos mares ao redor de Atenas, os mares do Mediterrâneo, do Egeu, mar Egeu, e ali diz a mitologia, a história, que ao longo de muitos anos, o navio de Teseu, ele, ao longo das viagens, longas viagens, ele ia trocando peças do navio. Peças que iam se estragando, tábuas que iam se estragando, cordas, o leme, todas as peças. Ao longo de muitos anos, diz a mitologia que ele trocou absolutamente todas as peças do seu navio. E o paradoxo de Teseu faz o seguinte: então se ele trocou durante todo uma navegação, todas as peças, absolutamente todas as peças do navio, a pergunta é: o navio de Teseu continua sendo o mesmo navio? É um paradoxo, é uma pergunta. Para alguns filósofos da filosofia, ele vai dizer que sim, é o mesmo. Para alguns vai dizer não é o mesmo. Eu fiz questão de anotar aqui algo interessante. Então, se ele está trocando peças, como nós somos seres humanos, como eu falei atrás, nós, biologicamente, nós somos feitos de carne e osso, os nossos ossos têm célula, a nossa carne tem célula, a nossa pele tem célula, cabelo, unha, e essas células são trocadas. Nós envelhecemos, mas nós somos os mesmos? Sim ou não? Quando eu olho na fotografia, eu sou a mesma pessoa? Sim, eu tenho que ser o mesmo. A resposta para nós, que somos cristãos, que andamos em uma nova identidade em Cristo Jesus,
nós somos criados, uma nova criatura em Cristo Jesus, a resposta tem que ser sim. Se nós somos a mesma pessoa, criada por Deus. Eu poderia olhar por alguns aspectos, por exemplo, se o critério for a composição do material original, a substância, que é o material, que é a matéria que foi construído. Então, se olhar sobre essa circunstância do material original, então não é o mesmo navio. Mas se olhar a forma e a função, o formato, a geometria, e para qual função ele foi criado para navegar, então ele é o mesmo. Porque ao longo de muitos anos esse navio foi trocando peças idênticas. São outras peças. Aí você pode levantar, o Sinomar levantou a mão ali, agora mesmo e fez uma pergunta. Qual foi mesmo, Sinomar? Isso, muito bem. Aí o Sinomar falou assim, não, e se todas as peças que foram trocadas, ele guardou todas as peças e fez um outro navio de Teseu. Então são dois. Porque elas estavam estragadas, mas ele podia ter guardado, mesmo estragado, ter construído um segundo navio. Então são dois. Então é um paradoxo. Então, se for a continuidade temporal de sua existência, a continuidade pelo tempo, pelos anos que passam, esse navio também é o mesmo. Se for considerar o design, o projeto, como nosso DNA, que nós somos formados como seres vivos, também é o mesmo. A nossa história e a nossa narrativa da nossa vida também podemos considerar que é o mesmo navio. Então esse navio, que foi trocando peças, parece muito com a nossa vida, com a nossa construção, com a nossa caminhada cristã. Durante muitos anos da nossa vida, nós sofremos mudanças, como esse navio. E essas mudanças são restaurações que ocorrem na nossa vida. Mas são restaurações que mudam o material, que troca a nossa célula, mas a nossa forma original não pode ser mudada em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo e o que o Senhor nos criou para o seu propósito, mesmo que os anos passem, esse mundo e as coisas desse mundo não pode mudar a minha mente que está cativa em Cristo. Paulo diz, eu considero que eu sou escravo de Cristo Jesus. A minha vontade não é mais a minha exclusiva vontade, mas é a vontade que reina em mim, é a vontade de Cristo. Amém? Eu não faço mais a minha vontade, mas é a vontade de Cristo. Nós podemos querer fazer muitas coisas nas nossas vidas, mas essas coisas que nós fazemos irá glorificar o nome do Senhor através de nós. Nós seremos testemunhos do Senhor onde nós estivermos. Nós vamos edificar a vida das pessoas. Algumas coisas são boas para mim, mas não é bom para o contexto onde eu vivo. Então eu não penso mais em mim. O Evangelho de Jesus nos convida a viver uma vida de entrega. O que eu posso entregar? O que eu posso doar? Não o que eu posso ganhar. E nessa troca de entregar, de doar o meu tempo, os meus anos de vida, aquilo que muitas vezes eu deixaria do conforto do meu lar para ir atrás de uma pessoa, visitar alguém, orar com alguém, buscar em Deus para a vida daquela pessoa que não consegue buscar, e deixar a minha casa, e deixar a minha família, e deixar meu conforto do meu lar, e fazer a obra do Senhor, isso talvez não é aquilo que eu gostaria de fazer, mas quando eu faço isso, com alegria, com satisfação, eu entendo que Deus está cuidando de mim, está cuidando da minha casa, está cuidando da minha família. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor e fazemos a obra dele, ele tem cuidado de nós. Ele tem gerado em nós uma identidade. Qual é a sua identidade? Quem você é? Você precisa de restauração?
as peças da sua vida estão sendo trocadas e você está virando uma outra pessoa? Ou você é o mesmo? Quando Davi peca e olha para ele, e o profeta Natan fala com ele, ele olha, ele consegue visualizar, através de uma revelação, através do homem de Deus, que ele saiu do propósito de Deus, então ele não era mais aquela mesma pessoa. Então quando o profeta conta uma história para ele, daquilo que ele fez, então ele enxergou por dentro dele. E quando ele enxerga por dentro dele, vem um processo de dor. Ele diz, a palavra do Senhor diz que ele se calou. E se você for estudar, ele se calou quase por um ano. Mais de um ano. Ele se calou. Ele não falou. Ele não confessou. Diz o Salmo que os seus ossos doíam pelo silêncio, por ter se calado, por ter transformado, ou por ter percebido que ele não era o mesmo Davi, que conduzia as ovelhas do seu pai lá no pasto, que enfrentou o leão e o urso. Davi percebeu que a sua identidade em Deus havia sido mudada por uma contaminação, por uma influência, por algo que entrou na vida dele, pelos olhos, e contaminou o seu coração, contaminou a sua essência e danificou a sua relação com Deus e fez com que ele percebesse que houve uma ruptura, uma quebra. A mão de Deus pesou sobre a vida de Davi e o amassou. E às vezes nós somos amassados por Deus. E às vezes nós somos esmagados por Deus. Ah, mas é o diabo, não é Deus. A gente precisa entender que às vezes é Deus te amassando, que às vezes é Deus te comprimindo, te espremendo, criando uma situação para você perceber. Você acordar, você olhar ao redor e dizer, aonde eu estou? Aonde que eu fui parar? Olha quem eu era, olha o que eu fazia, o que eu poderia e fazia em Deus. Mas agora eu faço mais, não tenho vontade, não tenho força, perdi a alegria. Perdi a alegria. Davi olha para o Senhor e diz, Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Oh Deus, oh Jesus. Agora o duro é quando nós não sentimos nada. Quando nós não sentimos nada, nós andamos, nós levantamos, nós acordamos, dormimos todos os dias. Viemos para a igreja ou não viemos, ou se viemos ou não, se não viemos, não importa. Está tudo bem. Está tudo bem. Não acontece nada. Não acontece nada. É uma sinalização gravíssima de que o meu estado está tão drástico que eu preciso de uma restauração em Deus urgente, que eu nem senti o que eu sentia quando eu converti no meu primeiro amor. Eu não sinto mais. Não sinto por quê? Pastor, por que eu não sinto? Se você for conversar com 90% das pessoas, por que ele não está sentindo mais? Alegria. Por que ele perdeu isso? Por que algo na vida dele não é mais como era antes? O que ele tinha. Preste atenção no que eu estou dizendo, é algo que ele tinha. Então, se eu tinha, está danificado, está com defeito. Não está funcionando
como funcionava. Precisa de restauração. Não é virar outra pessoa, é virar aquela pessoa, aquela identidade, aquela Evanilde que Deus criou. De se parar de cantar. E se parar de orar lá em casa, vai fazer falta. Não é que ela não está fazendo isso. Você está entendendo? Então, se isso mudar, ela perdeu a essência. Estou citando ela, não que isso está acontecendo. Então, daqui a pouco vocês vão me procurar aqui. Eu estou citando ela porque é a mulher que eu vivo, então eu não vou falar dos outros. Eu falo dela, ela fala de mim depois. Aí ela perdeu a identidade. Se ela perder a identidade dela em Cristo, ela perdeu a alegria. A alegria da comunhão, a alegria do fazer. Do fazer para Deus. Do fazer para Deus, não do fazer para as pessoas apenas. A gente faz para as pessoas, faz. Mas primeiro a gente faz para Deus, primeiro a gente olha para Deus. E aí se a gente perde essa alegria, a gente perdeu essa identidade. Então, Davi olhou para dentro dele e falou, eu não sou mais o mesmo. E ele olha para o profeta Natan e diz, olha, quem fez isso é digno de morte. Profeta Natan, é você, Davi, é você que fez isso. Você pegou a mulher, você matou o marido dela. Você cometeu esse delito. Davi, você é essa pessoa. Então é como se caíssem as escamas dos seus olhos. E fosse revelado para ele, de fato, quem ele era agora. E ele busca em Deus. E escreve esse Salmo de 51, que é um salmo de confissão, de arrependimento. Porque Davi importava muito com a presença de Deus, com a relação, o relacionamento dele com Deus, que tinha que ser restaurado, que tinha que ser trazido de volta. Amém? Não era criar um novo relacionamento. Não é criar uma nova maneira de relacionar, não. É voltar para o que era antes. Para a forma original. Forma original. A restauração é algo que acontece em nós, mudanças que acontecem em nós, transformações, substituições que ocorrem em nós para nos levar para a forma original daquilo que Deus nos criou. Amém? Daquilo que Deus esperava de nós, daquilo que Deus nos fez. Você, David, tem uma identidade em Cristo. Amém, David? Amém? Você tem identidade em Cristo. Essa identidade, você sabe quem ela é em Deus. Então, quando você sai disso, você não vai ser feliz. O que me fez perder? O que tem me feito? Tem me amassado? Tem me danificado? Ou tem estragado a minha relação, a minha comunhão com Deus, ao ponto de eu ter perdido a alegria? Preste atenção no que eu estou dizendo, olha para cá. Eu quero ser bem específico. Como Davi diz, olha, restitua, devolva a minha alegria, que foi perdida, a alegria da salvação. Então, o que tem ocorrido na minha vida durante esses anos, ou esse ano, ou meses atrás, que tem me amassado? A mão de Deus tem me amassado, tem me exprimido, ao ponto de ter danificado algo que ocorreu na minha vida, que estragou, que danificou a minha relação, a minha comunhão com Deus, ao ponto de eu ter perdido a minha alegria. A minha alegria, a minha satisfação de fazer as coisas para Deus, para Ele e por Ele. São feitas todas as coisas nas nossas vidas. Amém? O que tem feito? Feche os teus olhos. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Queria fazer uma oração com você. Feche seus olhos.
faça uma reflexão, essa autoavaliação, esse momento de buscar de dentro de nós, do nosso interior, algo que tem tirado de nós a alegria, a vontade, o desejo de fazer as coisas para Deus, não por obrigação, não porque alguém está pedindo para me fazer. Mas porque eu sinto vontade de fazer. Ouça o que eu estou dizendo. Fique de pé um pouquinho. O que tem danificado, tem estragado a minha comunhão com Deus, a minha relação, ao ponto de eu perder a alegria de fazer? Ou se eu estou fazendo é porque alguém pede para mim fazer? Porque antes eu fazia com tanta alegria que ninguém precisava me pedir. Há coisas que não precisam pedir. Há coisas que não precisam. Não precisam pedir para nós. A gente faz porque tem uma alegria do Espírito dentro de nós. Uma alegria do Espírito. Não é alegria de vaidade, de orgulho. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é alegria de vaidade. Olha, eu sou muito bom no que eu estou fazendo. Olha só, as pessoas estão me assistindo. Eu sou muito bom. Não. É fazer com alegria. É um fazer com uma satisfação interna dentro de nós, que quando a gente faz, a gente fica satisfeito em fazer, porque é algo que está dentro, intrínseco em nós. Não porque alguém está olhando, não porque alguém pediu, não porque as pessoas estão assistindo, não é porque eu quero fazer. Eu me lembro quando eu converti, era obreiro, e essas meninas eram pequenas, eu segurava elas nos braços, eu ficava em pé, tinha uma porta bem ali, ó. Eu era diácono, depois era presbítero, eu lembro. Mas eu tinha uma alegria. Eu ficava olhando todas as coisas na igreja, eu ficava olhando tudo. E Deus me deu uma perspicácia. Sempre foi assim. Deus me deu isso. Eu percebo coisas muito rápidas que precisam ser feitas. Às vezes o pastor estava aqui precisando de alguma coisa, eu sabia que ele estava precisando, eu já sabia o que era. E eu, antes de sequer pedir, eu já vinha e fazia. Mas eu fazia aqui com alegria, satisfação do Espírito. Sabe o que é essa satisfação, a alegria do Espírito? É isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando da alegria do Espírito Santo de Deus em nós, para nós exercermos o agir de Deus, o fazer de Deus com satisfação. Põe a mão no seu coração. Ó Jesus, ó Deus, será que eu sou o mesmo, Senhor? Será que eu sou o mesmo hoje? Desde o dia em que eu nasci em Cristo Jesus, que houve um novo nascimento. Será que hoje eu, Ricardo, sou o mesmo? Tenho a mesma alegria, a mesma essência, a minha identidade em Cristo. Ela é a mesma, Senhor, desde quando eu converti, de quando eu nasci em Cristo. Ou será que o mundo, as influências, as dificuldades da vida, ou decepções, ou coisas quaisquer, que nós justificamos, tem me impedido de ser o eu? Senhor, em nome de Jesus,
que a nossa vida, que parece muito com essa história desse navio que foi trocando peças ao longo dos anos, que foi trocado absolutamente todas as peças, como nós também, há mudanças em nós durante os anos, mas também como esse navio, Deus, que trocou peças, como peças idênticas, e manteve a sua forma original, é o mesmo, Deus, anos depois, que nós também possamos, ó Deus, ser os mesmos em Cristo Jesus, ter a mesma identidade, a mesma vontade de fazer, não porque alguém quer que eu faça, mas porque o Senhor quer. Essa satisfação. Senhor, é uma construção constante que ocorre dentro de nós. Uma construção, Deus, constante, que muda. Muitas vezes células, muitas vezes nós ficamos um pouco diferentes, mais velhos, sim. Cansados, talvez, sim. Mas tendo a mesma essência em Cristo Jesus. Tendo a mesma identidade. Sabemos, ó Deus, porque o Senhor nos criou para fazer o que fazer. Sobre quem somos em Cristo, o que nos mantém conscientes, ó Deus. Essa consciência, pela fé, de entender quem nós somos hoje, nos sustentará, ó Deus, na Tua presença, para toda a nossa vida. E fazendo aquilo, ó Deus, que o Senhor nos chamou para fazer, com alegria, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui. Que a restauração do Senhor possa trazer mudanças em nós, mas que não venha mudar a nossa identidade. Mude, Senhor, Deus, muitas coisas em nós, dentro de nós, mas não mude a nossa essência, Senhor, e a nossa identidade, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ailton.